Olá para você ligado aqui no canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Sou Marcelo Luiz, sou terapeuta. Se você não é inscrito aqui no canal, não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Ative o sininho aí embaixo que toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, vou falar sobre mim e com certeza a minha história ela mostra principalmente o porquê eu trabalho com essa forma de trabalho focado em dor emocional, em estresse e principalmente é, fala sobre resultados. Então, aquilo que eu ofereço como técnicas, como acompanhamento, como trabalho, eu já tive, né, em minha vida como cliente e me gerou ótimos resultados. Eu acho que já está até no título do vídeo aí, ou tem alguma thumb também, falando sobre como o estresse deixou a minha saúde péssima. Como o estresse acabou comigo. E essa história ela começa ali, vou falar mais ou menos um ano aqui, vai falar mais ou menos a minha idade, mas tudo bem. Mais ou menos ali nos anos 2000 alguma coisa, Marcelo, com questões emocionais. Então, Marcelo já teve um período de síndrome do pânico, já teve momentos alternados, se não constantes, de ansiedade, depressão. E aonde entra o estresse nessa situação toda? Até então era algo que a gente aprende a conviver. Isso é até péssimo a gente falar, mas dependendo do lugar onde você foi criado, da sociedade, das pessoas com as quais você convive, é complicado você se abrir, falar que está com alguma questão como ansiedade, como depressão. As pessoas vão te tratar diferente. Então, aliás, sem perceber, eu fui tratando tudo isso como algo normal. E as coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo. Isso, período mais ou menos do ensino médio, período ali do final da escola, mas eu já percebia que tinha algo diferente, algum desgaste, mas era suportável. E chegou o tão sonhado momento de sair para a vida, sair para o mundo, explorar novas possibilidades, trabalhar, estudar. E em meio a esse período, agora que entra o estresse. O estresse, ele acabou comigo. Porque eu já tinha questões mal resolvidas e as tensões do dia a dia, então as pressões no trabalho para alcançar a meta, o mal dormir, aqui eu incluo também não dormir direito, eu incluo a questão de da vida como estudante também, então a pressão de provas, semanas de provas, aquela pressão toda. Então, tudo foi de um ponto onde era ruim, mas era suportável, mas ficou pior por causa do estresse. E pela vida que a gente vive, a sociedade, dependendo até prega que é bom. E hoje eu olho essa forma, essa filosofia de vida, essa forma de é bom ser estressado, é bom quando você encara isso de repente e você só conseguiu lidar ali com a situação e acabou. Agora, quando é um estresse crônico, um estresse constante, isso prejudica. Então, para ver que até saúde física, muita dor de cabeça, sinusite atacada, sistema imunológico com certeza abaixo, porque resfriados, muitas doenças, o sono também de má qualidade, não conseguia dormir direito, o mau humor começou a me tomar bastante, e tudo isso só potencializou aquilo que eu já tinha. Então, a depressão foi para um nível, não cheguei ao ponto de chegar àquele limite, né, que no caso eu não posso trazer essa palavra para o YouTube, mas aquele limite, não cheguei nesse ponto de chegar nesse limite, mas cheguei num ponto onde não tinha motivação para mais nada, não tinha ânimo, não tinha mais nada ali, não tinha mais nada. Então,
procurei ajuda, procurei profissionais, cada um me ajudou de uma forma, tomei medicamento, muita fluoxetina, tomei alguns outros medicamentos também, mas o que eu mais tomei por alguns anos foi a fluoxetina, para me ajudar nas questões de ansiedade. Fiz terapia com alguns profissionais da área de psicologia, me ajudou muito também, mas quem me ajudou de forma definitiva foi uma pessoa da área integrativa, que eu não estou puxando a sardinha, estou falando o resultado, né, o que aconteceu. Tanto que reforço aqui, a saúde integrativa, a terapia integrativa, ela complementa esses tratamentos que eu acabei de falar. Então, tratamento com farmacoterapia, que é com medicamentos, igual eu falei, a fluoxetina, acompanhamento psicológico. Então, a terapia integrativa, ela complementa esses, não substitui. Só que eu cheguei num ponto onde, sabe aquela questão de não custa nada eu tentar outras possibilidades? E algumas pessoas olham e vai procurar religião, não que isso seja algo negativo, mas é aquela famosa frase, você está assim por falta de Deus, que mais atrapalha que ajuda. Então eu acabei me permitindo e fui procurar outras formas de ajuda e encontrei uma profissional que eu olhei de início e falei, será que isso vai funcionar? E, gente, conforme foram passando as sessões, elas não eram regradas como algumas terapias tradicionais, então não tinha essa obrigatoriedade de uma vez por semana. Foi uma forma diferente que me ajudou a regular o meu sono. Foi uma das primeiras coisas que a profissional falou para mim sobre a questão do sono. Lógico que a medicina tradicional também fala sobre isso, então psiquiatras, psicólogos vão falar sobre a importância do sono, só que essa profissional trabalhou comigo com meta, sabe? Tantas horas de sono, você está dormindo pouco, eu praticamente dormia 3 a 4 horas por noite pela pressão que eu vivia. Então, foi se regulando o sono, foi um período complicado, mas acabei conseguindo regular, administrar minha rotina, ela me ajudou com a questão da minha rotina e usou as técnicas integrativas para me ajudar. Então, ela usou bastante hipnoterapia, me ajudou com reiki, me ajudou com outras técnicas que, com o passar do tempo, por incrível que pareça, foi trazendo um equilíbrio que me fez bem. E, inclusive, o medicamento que eu tomava começou a ter um efeito melhor. E hoje eu nem acredito que eu consigo ficar na frente de uma câmera, falar, sair as palavras, sorrir. A vida era um pesar, a vida era uma obrigação, a vida era uma tensão constante. E eu posso falar que nunca vivi uma qualidade de emoções, de relacionamentos, porque aquilo que eu vivia, né, por causa do estresse, inclusive prejudicava meus relacionamentos, então amizades, questões familiares, sabe, coisas que eram pequenas, na vida profissional também, coisas que hoje eu olho e falo, gente, eu perdi a paciência por causa daquilo, por causa de coisa tão pequena, mas era por causa do estresse, o estresse deixa a gente mais irritável. E outra coisa que a profissional ela me ajudou a tratar, que foi algo que depois eu fui procurar me aprimorar também. Tem a questão dos relacionamentos tóxicos, que ela trabalhou bastante também, mas tudo direcionado por causa da inflamação do intestino. Ela trabalhava questões mentais, mas sem se aprofundar, igual os psicólogos, mas de uma forma onde o resultado ajudava a equilibrar o nível hormonal, ela fazia um teste com perguntas para mensurar o resultado. Então, foi um processo que fez diferença na minha vida e, inclusive, quando eu terminei minha graduação, eu descobri que eu não estava muito afim de trabalhar com aquilo que eu estudei e percebi que a minha formação me permitia trabalhar com a mesma coisa que aquela profissional fazia. E foram anos porque a minha área ela só permitiu especializações, autorizações para trabalhar dessa forma faz pouco tempo. Então eu fui meio que trilhando um caminho que ainda não existia como hoje. E
as coisas foram acontecendo e hoje eu trabalho 100% com isso, eu ajudo pessoas por todo o Brasil, trabalho online também, presencial, e é um prazer imenso ajudar as pessoas a cuidar, né? Eu cuido, eu não... algumas pessoas até querem comparar o trabalho de um terapeuta que trabalha nessa visão integrativa com um psicólogo, mas é algo diferente, é uma visão completamente diferente. Então, a gente está falando aqui sobre um cuidado, uma gestão de estresse, de nível de estresse, com técnicas, com acompanhamento, tirar a pessoa do sofrimento com um olhar geral. Então, foi o que aconteceu comigo nesse processo. E eu trago nesse vídeo a minha experiência porque, querendo ou não, ela explica o porquê hoje eu trilhei e sigo esse caminho. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo novo o YouTube te avisar, tudo bem? Compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez estejam passando por coisas semelhantes às quais eu passei e não estou aqui excluindo a medicina tradicional, ou seja, os tratamentos tradicionais, como psicologia, psiquiatria, medicina. Busque esses, por favor, é extremamente importante. Buscar diagnóstico, entender o que está acontecendo, fazer exames, fazer a psicoterapia, tomar medicamento, mas se permita para outras possibilidades. Existem profissionais comprometidos, sérios, que querem ter resultado, e o resultado é o seu bem-estar, é você voltar a viver a sua vida bem, ter melhores relacionamentos, trabalhar com aquilo que você ama, seguir com a tua vida com toda a força que você possui, mas que está ali travada, bloqueada por alguma situação que você está vivendo nesse momento. Então esse é o vídeo, pessoal. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, como eu já disse, ative o sininho e nos vemos em breve no próximo vídeo aqui no canal. Gratidão a todos, até um próximo vídeo, fui, tchau, tchau.